própria mentalidade das pessoas, de, né, direcionar todo a fé delas em um único político. E a gente precisa entender o que foi o totalitarismo, o que é o totalitarismo, como ele funciona, por que ele é ruim e por que a gente tem que combater isso, certo? Então, eu vou falar aqui um pouco mais de, tipo, totalitarismo enfim, quando tem um ditador, né, esse ditador tem uma polícia, eles matam pessoas, e aí, enfim, o Estado vira essa pessoa e tal, e aí, não, é muito mais do que isso. Então, vamos lá. Basicamente, o totalitarismo, ele surge num contexto muito ruim. Então, pensem aí. Imagina vocês estão num país, numa crise horrível, uma crise, tipo assim, que tem muito desempregado, tem, sei lá, gente passando fome, gente sem acesso à saúde, à educação. Parece até como uma realidade que a gente vive, né? Enfim, imagina um país assim, e aí aparece uma pessoa que, tipo, tem um discurso ótimo, tem uma força de personalidade incrível, e aí ele coloca toda a culpa daquela situação em algo, em uma pessoa, ou em um partido, ou em uma ideologia, e aí através da propaganda ele começa a convencer todo mundo de que o país precisa se unir e precisa lutar contra aquilo para que tudo melhore. Aí vocês pensam, você tá lá, passando por 1000 dificuldades, será que você não ia acreditar nisso? Então, é mais ou menos assim que o totalitarismo consegue acontecer em um país que antes tinha democracia. Só que a gente tem que, né, entender que as coisas são muito maiores do que só aquele momento. Por isso que não é uma coisa viável de verdade. Tá, enfim. E aí, o totalitarismo, ele começa a mesclar entre terror, que é basicamente matar pessoas, e a propaganda. E aí, ele também utiliza a propaganda pra justificar o terror e o terror pra controlar e impor medo na população, certo? Então, por exemplo, quando os nazistas saíram matando os poloneses lá, eles não matavam só falando, tipo, eles são nossa oposição, a gente vai matar e acabou. Não, porque isso seria muito pouco pra população. A população não ia aceitar aquilo. Mas o que eles falaram? O que eles fizeram antes? Uma longa, intensa e ótima propaganda, usando vários recursos psicológicos e etc, 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 para convencer aquele povo de que os poloneses não tinham intelecto, que eles estavam atrapalhando toda a parada lá, entendeu? Então, tipo assim, os jovens, principalmente, eles simplesmente aceitaram aquilo e enfim, foram matar poloneses, certo? Tem outra coisa importante. Numa propaganda de totalitarismo, é tudo completamente original. Eles querem ser originais, eles querem apresentar uma coisa nova. Eles querem renovar todo o antigo sistema e mostrar, assim, uma coisa que é perfeita, sabe? Então, tem essa questão também. E aí, essa propaganda, ela vira, obviamente, uma doutrinação, né, de toda a galera daquele país. E aí isso parece até meio paradoxo, né? Paradoxal, no caso. Porque eles falam que, tipo, sei lá, aquela outra ideologia tá doutrinando, mas eles estão doutrinando com a própria propaganda. Enfim, eles também acreditam muito numa conspiração global, sabe? Não, porque os países todos estão se juntando pra acabar com a gente, pra acabar com a nossa economia, pra todo mundo aqui morrer, não sei o que. Enfim, faz um drama queen do cacete. Beleza. Depois que aquele líder totalitário já está no poder, depois que ele, né, convenceu todo mundo, o que acontece? Vira uma instabilidade na zorra, porque tudo que começa a ficar estável demais e começa a durar muito tempo, chega uma outra coisa para tirar. Então, tem que ser algo que cause surpresa, que cause espanto, que seja instável, que o negócio é tão imprevisível que você não consegue lutar contra. Entende? Então, sempre, tipo assim, num dia tá obedecendo tal regra e no outro dia o cara fala outra coisa, e como depende tudo de uma pessoa só, isso fica muito mais fácil de acontecer. O que é mais?
ignora a antiga Constituição, mas não necessariamente a exclui. Então, imagina aí, você tá lá, você tá vendo o cara com uma Constituição, aquela Constituição existe, fica mais difícil, né? De você falar, tipo, não, esse cara é doido, ele não tá obedecendo a Constituição. Mas, tipo, a Constituição tá lá, ela não foi queimada, ela não foi, sabe, excluída. Ele só ignora, mas ele não deixa isso claro. Então, né, não fica mais difícil? Fica mais difícil. Ele também multiplica os órgãos todos. Então, imagine aí, sei lá, não tem só a polícia militar, tem milhões de polícias. E aí você não sabe quem que tem a autoridade real, você não sabe quem combater, você não sabe quem investigar para quebrar aquele sistema. E aí, geralmente, é o órgão que menos aparece que tem mais poder, justamente para ficar protegido. Uma coisa, o Estado de um regime totalitário, ele é o partido daquele líder totalitário. Tudo funciona através do partido. O movimento, ele surge do partido e ele fica em torno daquilo. O Estado, ele vira aquele... Gente, que cosquinha! Tá, outra coisa também. Isso, inclusive, é uma das coisas que causa o fim do regime totalitário por si só. Porque o regime totalitário, o que acontece? É muito difícil de você lutar contra quando ele já está no poder. Antes dele entrar, dá pra gente combater, certo? Inclusive. Mas depois que ele já está, fica muito complicado. Então, o que causa realmente a destruição do regime totalitário é o próprio regime. E isso, uma das causas disso é o fato de, tipo, não tem linha de sucessão, porque tudo depende de uma pessoa só. Não finda, não tem uma coisa concreta, entende? Então fica tudo muito instável, tudo muito louco, tudo muito solto, e isso acaba não tendo legitimidade de outros governos, por exemplo. E isso causa destruição. Outra coisa importante também que eu esqueci de falar é a polícia secreta e campos de concentração. Gente, regime totalitário sempre vai ter isso. É importante ter para que ele sobreviva o mínimo de tempo lá que ele tem que... né? Que ele precisa sobreviver. Esse campo de concentração e a polícia secreta são dois motivos para que eles existam. Um, para dar uma certa ambição para as pessoas daquele movimento. Então, para que aquele cara que está ajudando o líder, ele pense assim, pô, eu vou conseguir crescer aqui, eu consigo fazer carreira, matando gente, mas eu consigo fazer carreira, eu consigo subir meu escalão dentro do campo de concentração ou dentro da polícia secreta. E também, aí olhando pelo outro lado, a morte e o sofrimento que a polícia secreta e que o campo de concentração eles né, promovem, tanto para a população local quanto para a população de fora, isso impõe medo, isso impõe tipo assim, olha, tá vendo isso aqui? A gente é muito forte, você não é nada, você não consegue fazer nada contra a gente. Aqui seu papel é morrer. Aqui seu papel é sofrer e servir pra gente de propaganda pros outros. Tá, aí o que acontece? Como é tudo muito instável, como eu falei, como não tem linha de sucessão e como não tem essa legitimidade dos outros governos e é como se fosse um grupo louco de pessoas, tipo, sozinho, assim, um grupo sozinho, sem organismos internacionais, sem nada pra ajudar. Então, imagine vocês, tipo, sei lá, você, seus amigos, todo mundo muito doido, psicótico, obsessivo, vocês acham que vocês conseguem governar um país por muito tempo? Não. Isso acaba caindo depois. E aí, é assim que um regime totalitário começa a entrar em decadência. Só que depois que ele entra em decadência, depois que ele acaba, isso deixa marca na história. E a gente tem que olhar isso com um olhar mais otimista e mais realista ao mesmo tempo. Tipo assim, nossa, que passado triste, né? Que coisa. Mas a gente não pode simplesmente esquecer isso e, tá, deixa lá, tipo... Pô, Hitler, cara mal, né, velho? Fez merda pra cacete. Mas tá, e aí, depois dele? O que deixou de marca? O que a sociedade ainda puxa disso? Isso a gente tem que entender. E aí tem uma frase muito legal. Na verdade, eu vou ler um dos últimos parágrafos de um dos capítulos do livro As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. E ela coloca assim:
A parte estas considerações, que, como predições, são de pouca valia e ainda menos consolo, permanece o fato de que a crise do nosso tempo e a sua principal experiência deram origem a uma forma inteiramente nova de governo, que, como potencialidade, como risco sempre presente, tende infelizmente a ficar conosco de agora em diante, como ficaram, a despeito de derrotas passageiras, outras formas de governo surgidas em diferentes momentos históricos e baseadas em experiências fundamentais: monarquia, república, tiranias, ditaduras e despotismos. Mas permanece também a verdade, gente, presta atenção, é muito bonitinho. Mas permanece também a verdade de que todo fim na história constitui necessariamente um novo começo. Esse começo é a promessa, a única mensagem que o fim pode produzir. O começo, antes de tornar-se evento histórico, é a suprema capacidade do homem. Politicamente, equivale à liberdade do homem. O homem, abre aspas, o homem foi criado para que houvesse um começo, disse Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo. Ele é, na verdade, cada um de nós. Então, galerinha de cowboy, a gente sabendo que isso aconteceu na história, a gente tem que entender que marca isso deixou. A gente tem que combater isso porque, gente, na boa, quem quer viver esse tipo de regime? Um cara louco que vai morrer depois e que faz um monte de bagunça e que não tá nem aí pro que tu pensa? A gente tem que pensar isso. Por mais que pareça uma solução incrível para aquele momento, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que pensar a longo prazo. Sempre. Isso aqui é uma sociedade, não é uma brincadeira. É isso. Beijão.